sobre outros tipos de incentivos, algum tipo de benefício, algum tipo de aporte que foi dado para que essa migração ou adesão aconteça, né? Então, pode ter essa possibilidade de ter algum incentivo realmente para que esses servidores mudem de regime? Então, Sabrina, isso aí é algo bem peculiar de cada esfera, né? Tá. Cada esfera ela pode definir como que ela vai fazer esse processo, né? O que a emenda constitucional definiu é que, a partir de 2019, deu-se um prazo, né, para os estados e municípios fazerem aí um processo de adaptação, mas que todos os servidores que ganham acima do teto, eles já não poderiam, vamos dizer assim, ter a garantia do regime próprio mais, né? Aqueles novos servidores, claro, os que estavam antigos eles continuariam tendo, mas os novos servidores eles já estariam submetidos à limitação ao teto. Alguns, tanto a esfera federal, alguns municípios, estados, eles chamam que a gente fala nesse regime da questão do benefício à migração de regime, né? O que isso é? O estado ou a esfera que seja, né? Ela dá um incentivo para os servidores dizendo, olha, a partir desse momento, nesse período, há que a gente chama, né, uma janela de migração e os servidores que estão submetidos à regra anterior, né, sem limitação ao teto, eles podem agora migrar para o regime com a limitação ao teto. Tá. Isso pode ser feito de diversas formas. Eles podem definir um benefício que a gente chama aí de benefício especial, que aí ele é calculado como uma forma de compensar todas as contribuições que foram realizadas acima do teto, desde quando a pessoa entrou no serviço público, né? Aí tem sempre o recorte, né? A partir de 94. Então, ele faz todo esse cálculo considerando o que você contribuiu acima, né, do teto, para te compensar num valor de um benefício especial, que isso será pago para eles ou no momento da aposentadoria, ou na invalidez, ou para os seus beneficiários também na pensão por morte. Há também outras formas de fazer essa compensação, né? Tem estados que preferiram não garantir um valor de um benefício mensal a ser pago, né? Porque esse benefício acaba sendo vitalício e acaba também gerando aí uma obrigação, né, para as esferas. Então, tem a possibilidade de serem criados também aportes na própria Previdência Complementar. Então, aquele servidor que opta por migrar, né, aí a esfera define, olha, então, com base no tudo que você contribuiu acima do teto, eu vou fazer um aporte para você na sua Previdência Complementar, para que quando você aposente na Previdência Complementar, você também tenha direito aí um valor de um benefício com base nesse aporte que foi feito, né? Então, há várias formas de se fazer essa compensação. Isso normalmente não é algo obrigatório, depende muito também, vamos dizer assim, do apetite financeiro, né? Daí do próprio aí, do regime próprio que está fazendo esse processo, porque a gente sabe, né? Você está deixando de dar uma garantia de um valor de benefício acima do teto, mas por outro lado você está compensando de outro lado, então o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então por isso que não é uma regra unânime, né? Então, a partir do momento que o meu estado, o meu município criou a Previdência Complementar, ele também precisa dar contrapartida desse benefício especial? Não. Mas o que a gente entende, né, vendo uma prática do mercado, que isso de fato é favorável, isso acaba incentivando as pessoas. Claro, tem várias outras questões que as pessoas podem tomar por base de você migrar ou não de regime. Por exemplo, o servidor que ele não está submetido ao teto, houve também na reforma da Previdência a mudança da forma de cobrança das alíquotas previdenciárias para o regime próprio. Antes a alíquota era lá 11%, depois num certo momento subiu para 14% em alguns lugares. A partir do momento da reforma a alíquota virou progressiva. Então, aqueles servidores que ganham aí 20 mil, 30 mil, esses daí de previdência oficial, eles acabam pagando aí 14%, 17%, 18%, se for olhar na alíquota progressiva. Então, isso de fato, até o processo de imigração já é, vamos dizer assim, um fôlego que a pessoa acaba tendo, porque ela limita, então ela vai pagar só até o teto também no regime próprio, né? Se ela está garantindo, se a esfera está garantindo para ela só a limitação ao teto, então, por óbvio, ela também vai contribuir só até a limitação ao teto. Então, isso acaba dando um fôlego também na renda. Então, às vezes, mesmo a esfera não dando um benefício especial, ela acaba tendo um ganho, né, na renda, de um lado, de diminuição da questão da contribuição previdenciária, mas por um outro lado também a gente não pode esquecer que a Receita Federal ela não deixa de pegar o dela. Então, se ela está contribuindo menos para o regime próprio de previdência, ela vai acabar pagando um pouco mais de imposto de renda também. Então, por isso que a gente sempre fala, olha, é importante você ter a previdência complementar justamente para fazer essa compensação, né? Então, se você diminui a sua contribuição obrigatória
obrigatória para a Previdência, a Receita Federal ela vai querer pegar a parte dela. Então, se você faz a contribuição previdenciária, você acaba suavizando esse impacto no que você paga de imposto de renda também. Então, isso por si só, você não ter, vamos dizer assim, um benefício especial, você acaba tendo outras formas de se ter vantagem também nessa questão da sua adesão, né, a esse, vamos dizer assim, a esse novo regime, né? Aí uma outra questão que normalmente sempre traz muita confusão, né, principalmente nos servidores públicos que vivem essa questão, é de você, e se eu preciso migrar e eu já vou estar dentro? Não, você precisa migrar de regime e pode ser feito por óbvio, no mesmo momento, mas você também precisa ter o movimento de adesão a essas entidades de previdência complementar que gerem a previdência complementar dos servidores públicos. Tá, então, várias coisas para explorar no que você disse, assim, acho que um primeiro ponto, que foi o último que você falou, que migrar é diferente de aderir, né? Então, é preciso que o servidor tenha clareza que são duas coisas distintas, como você disse, podem acontecer em conjunto, mas são dois fatos separados, né? Talvez eu possa migrar e decida não aderir. Então, tem que olhar cada um desses pontos, né, de forma individualizada e ver o que faz mais sentido, né? Exatamente. Então, é aquela questão, aí eu migrei e não aderi. Será que eu perdi essa oportunidade? Não, você não perdeu. Você pode fazer essa adesão a qualquer momento. Legal. Porque você, de fato, perdeu é o período que você já poderia estar acumulando recursos para sua previdência complementar. Que a gente sabe que na previdência complementar o fator tempo é de suma importância. Né? Então, quanto antes você entrar, maior vai ser o tempo que você vai ficar, então mais dinheiro você vai acumular, mais esse dinheiro vai ficar rendendo. Sim. Então, isso tudo é uma cadeia de fatores. Então, quanto antes você faz esse processo de entrada na Previdência Complementar, maior vai ser a sua renda, né? A possibilidade de uma renda no futuro. Tá, legal. E um outro ponto que você trouxe também, assim, dessa questão dos incentivos, né? Por vezes o brasileiro escolhe postergar quando a gente está falando de dinheiro, né? Então, do benefício especial. Eu acho que aqui um ponto importante não é obrigatório. Então, talvez o servidor que está assim, não, eu vou esperar ter um novo incentivo nesse sentido do benefício para depois, né, eu fazer essa adesão. Não tem garantia disso, né? Então, assim, eu não posso ficar esperando com a expectativa de que isso vá acontecer e só a partir disso eu me movimentar nesse sentido, porque, novamente, não é obrigatória essa concessão desse benefício especial, desse incentivo, não é isso? Exatamente. Então, aí é aquela questão, né? A gente sempre tende a postergar as nossas decisões, sempre com um otimismo de que o que pode vir vai ser melhor do que estar agora. Sim. Mas isso é muito importante. As nossas decisões têm que ser pautadas com aquilo que a gente tá no momento. A gente teve uma realidade aí bem que eu posso colocar aqui como exemplo, né, da esfera federal, que foi exatamente isso. Antes já se abriram essa janela de imigração por várias vezes, né? Então sempre as pessoas ficavam pensando, não, eu não vou fazer esse meu movimento agora de mudança do meu regime previdenciário, eu vou fazer depois. Eu vou deixar para fazer depois. E o próprio governo, quando vem criando, né, essas janelas de imigração, ele inclusive vai dando sinais também, olha. A certo momento, o benefício vai ser calculado considerando algumas regras. Agora, a partir do momento que eu abrir de novo, eu vou considerar uma outra regra que não é tão vantajosa quanto antes, né? Sim. Aí há toda uma discussão jurídica com relação a isso. Será que eu posso fazer isso? Será que o Estado pode fazer isso? Porque eu servidor público, em 2015 eu tomei uma decisão. Só que meu colega poderia ter tomado a mesma decisão, mas ele não fez naquele momento. Será que esses dois podem ter regras distintas, sendo que eles estavam, vamos dizer assim, no regime no mesmo momento? Então, aí é uma discussão jurídica que a gente vê que isso pode existir, mas é aquela questão, né? Você tem que tomar sua decisão com base naquele de informação que você tem no momento. Não dá para você tentar postergar pensando no otimismo, porque a gente vê que, historicamente, isso normalmente não vem acontecendo, né? Sim. As novas janelas que acabam sendo abertas, elas são sempre inferiores ao que já estava sendo praticado em um período no passado. E
Achei interessante você trazer também, assim, porque fica muito nítido pra gente como essa decisão acerca da Previdência envolve a nossa vida financeira como um todo, né? Então, é o que você falou, eu escolhi aqui limitar ao teto, então eu já tenho essa alíquota ali que eu sei em qual nível que está. Beleza, isso é um ponto positivo, mas por outro lado eu vou ter que me movimentar para, né, ficar atento a outras coisas, inclusive a própria questão do pagamento do imposto de renda. Existe um benefício que a gente já conversou em algum outro episódio, acho que foi com a Manu de Previdência Complementar, que é aquela questão da redução da base de cálculo, né, daquele limite dos 12%. Isso é válido para essas previdências que a gente está conversando aqui? Sim, é muito válido e inclusive é até mais vantajoso, Sabrina. Por quê? Como eu estava comentando, né? A previdência oficial, ela é base para reduzir o valor que você paga de imposto de renda. Tá. Então, o servidor público que ele entra e tem a previdência complementar, que ela é descontada em folha, ele já tem essa redução já direto na fonte. Então, com a previdência complementar, isso também faz reduzir a base de incidência do imposto de renda. E ainda tem esse outro benefício, né, para aqueles servidores que eles fazem aí a declaração no modelo completo, de ter aí até os 12% da renda bruta tributável reduzida da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, o servidor público, né, que acaba tendo essa possibilidade, né, de adesão aí a uma entidade de previdência complementar, ele acaba tendo esse benefício já direto na fonte, né, no momento que ele recebe aí seu salário, mas também ele tem essa nova possibilidade aí de inclusão dessas contribuições na declaração de imposto anual, né? Então, Legal. Ele tem esses 12% também de limite aí para reduzir o quanto que ele paga de imposto anualmente. Bom, ótimo ponto. E ainda nessa ideia de benefícios, você mencionou também a ideia de uma contraparte, né? Então, você poderia explorar isso um pouco melhor? O que é essa contraparte? O que significa isso efetivamente? E eu acho que também colocar para o pessoal por que isso é um ponto muito positivo. Sim. Então, Sabrina, essa questão é muito importante para fins de geração mesmo da renda futura na Previdência Complementar, né? A Previdência Complementar é algo bem antigo, né? Mas não era uma realidade para os servidores públicos, né? Para a iniciativa privada, isso já existe há muitos anos. Então, de fato, as que a gente diz, né? As empresas, elas usam disso, de um benefício mesmo aos empregados, né? Então, na iniciativa privada, todo mundo acaba falando que, tipo, lá naquela empresa, eles oferecem previdência complementar, então isso é um benefício a mais, né? Então, naquela outra empresa, eles não oferecem. Então, você sempre coloca isso na balança, inclusive, aí, para as pessoas que estão na iniciativa privada. Tá. A realidade do servidor público, né, com a entrada aí da Previdência Complementar nesse jogo, né, previdenciário para eles, trouxe esse leque a mais, né? Então, essa contrapartida, como que ela funciona? Então, para todos os servidores que eles estão já submetidos ao teto, né, então eles já estão no novo regime, que ganham acima do teto, né, então precisa também estar recebendo, né, ter o salário acima do teto, eles entrando nessas previdências complementares, eles acabam tendo a contrapartida aí da sua esfera, para auxiliar na formação da sua poupança, né? Então, a pessoa coloca, vamos supor, R$100, aí a esfera vai lá e também coloca mais R$100 para a formação dessa previdência complementar. Então, é o que a gente sempre acaba falando, né? Esse é rendimento de 100%. Aonde que a gente coloca R$100 no meu bolso e uma outra pessoa vai lá e coloca R$100 também. Então, a gente fazendo essa conta, né, durante 30, 40 anos, o que isso auxilia na formação da renda, né, desses servidores públicos. Então, a contrapartida por si só já é um baita benefício que a gente sempre comenta aí, né, nos nossos fóruns, que é praticamente muito difícil imbatível, né? Alguém conseguir no futuro, né, caminhando, fazendo a jornada, alguém que não tem e alguém que tenha, consiga aí no final, aí, aos 65 anos, ter a mesma reserva, vamos dizer assim, né, o mesmo patrimônio para gerar um benefício para esses servidores, né? Então, a contrapartida por si só já é um baita benefício, né, tirando outras questões, né? Essas entidades normalmente as entidades fechadas são sem fins lucrativos, né? Então, elas são criadas justamente para gerir essa previdência sem gerar lucro nenhum. Então, elas não estão lá, diferentemente das entidades abertas, que elas acabam tendo também uma questão, né, de geração de lucro. Sim. As entidades fechadas, elas não têm isso, né? Essas fundações que são criadas, elas aí têm
não tem que gerar lucro, né? São empresas, vamos dizer assim, empresas diferenciadas, né? Elas estão lá simplesmente para fazer essa gestão desse patrimônio, desse seu público, né? Que está entrando nessa previdência complementar. Isso por si só também já auxilia também na formação da previdência. Então são entidades que normalmente trabalham não com um custo tão elevado, né? Elas fazem todo um trabalho aí de avaliação dessa sua gestão, tanto administrativa, né? Para deixar tudo bem equilibrado, para não gerar nenhum custo a mais, né? Porque são entidades que são dos seus próprios participantes, né? Então, qualquer custo a mais que essa entidade acaba gerando, isso acaba sendo repassado para o próprio participante, e isso, querendo ou não, acaba também sensibilizando na formação dessa previdência, da reserva futura desses servidores, né? Então, isso é muito importante. Isso também é um benefício que as pessoas precisam ter em mente, que nesse processo de tomada de decisão mesmo, de onde que eu vou fazer essa gestão do meu dinheiro. Se eu tenho a possibilidade de entrar numa entidade fechada de previdência complementar, eu comento que essa pessoa, na verdade, ela não tem opção, ela precisa estar lá dentro, né? Porque você tem como acompanhar, você tem como fazer esse processo de acompanhamento de como que esse recurso está sendo gerido. É algo que você pode participar, né? Você, na condição de participante, você pode também trabalhar junto na gestão desses seus recursos. Então, é algo bem importante, bem transparente também, que as pessoas precisam, de fato, tomar ciência dessas questões. Sim.